Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos nos mercados de criptoativos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. Mas hoje eu quero estar focando especificamente no price action do Bitcoin no par com a prata, no par com o ouro e no par com a Nasdaq. Eu vou trazer uma análise bem breve e eu vou tentar ser o mais sucinto possível e explicar o porquê 2026 pode ser um ano muito melhor que 2025 e ao contrário do que muitos estão esperando, quem sabe um bear market ou algo do gênero, nós termos sim um ano de extrema valorização do ativo com base em outros acontecimentos, em outros comportamentos do Bitcoin que já ocorreu e pode estar se repetindo. Então é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Então, sem delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje, que eu vou tentar fazer uma análise bem rápida. Aqui, vamos lá. O Bitcoin, eu estou vendo muita gente comentando, até há uns dias atrás, poucas pessoas estavam falando e eu já havia trazido aqui para o canal essa correlação do Bitcoin com a Nasdaq, né? E essa correlação do Bitcoin com a Nasdaq estava me dando, sim, um insight em acreditar que o Bitcoin poderia se valorizar muito mais do que os outros ativos em um movimento, quem sabe, aí de valorização, em que a Nasdaq possivelmente voltasse a subir, né? Voltasse um movimento de euforia nos mercados, o Bitcoin poderia se valorizar muito mais que esses outros ativos. Por quê? Esse gráfico é o gráfico do Bitcoin no par com a Nasdaq. Nota que ele está extremamente desvalorizado diante da Nasdaq, né? Esse gráfico é o Bitcoin no par com a Nasdaq. Então, teve uma queda aqui de 40% aproximadamente. Todas as vezes, né, que o Bitcoin ele se desvalorizou nesse nível no par com a Nasdaq, posteriormente teve boas valorizações, teve grandes valorizações. E eu consigo encontrar mais uma correlação, uma possibilidade quando eu analiso, quando eu observo aqui o RSI. O RSI está começando a ficar sobrevendido aqui no semanal, né? Nota que ele está entrando em níveis de sobrevenda, né, da desvalorização do Bitcoin frente à Nasdaq, e todas as vezes, as outras vezes que esse fato aconteceu nessas regiões aqui, ou nessas regiões aqui, essa região inteira aqui, o Bitcoin ele trouxe uma valorização superior à Nasdaq em até pelo menos, se for colocar um último movimento, né, de todo esse movimento, desde esses fundos aqui de 2022, né, até as regiões que estavam até pouco tempo atrás e caiu, foi mais de 300%, 330% de valorização do ativo do Bitcoin frente à Nasdaq. Então, quando eu olho essa possibilidade, eu começo a buscar outros padrões, eu começo a buscar outros insights que me façam acreditar nessa possibilidade. A gente não pode só analisar um simples gráfico e tomar certas decisões. Então, quando eu analiso esse indicador, quando eu analiso essa correlação, essa possibilidade, já me deixa bastante positivo em acreditar que o Bitcoin pode estar próximo dessas regiões de fundo, né? Principalmente comparado a esses dois ativos, esse outro ativo que foi a Nasdaq. Quando eu analiso também o par do Bitcoin com o ouro, além do Bitcoin, em toda a sua história, ele ser extremamente supervalorizado em relação ao ouro, aqui fica até difícil de olhar no gráfico, né? Toda a sua valorização, ele sempre foi extremamente valorizado diante ao ouro, mais valorizado que o ouro, eu consigo encontrar essa possibilidade também agora. Quando eu analiso e eu vejo a supervalorização, né, do ouro que teve nesses últimos dias, nesses últimos meses, quem sabe nessas últimas semanas, o ouro realmente ele se valorizou 100% a mais que o Bitcoin, né, ele estava 100% mais forte que o Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin basicamente lateralizasse ou caísse, o ouro já entregaria 100% de alta, que foi de fato que aconteceu, né? Ele subiu, ele teve uma valorização diante do Bitcoin em até 100% a mais que o Bitcoin. Porém, ele está próximo de um nível de resistência. Além de ele estar próximo dessas regiões que atualmente, que naturalmente eles atuam como resistência, quando eu analiso o gráfico do semanal do par do Bitcoin com o ouro, eu consigo também encontrar uma resistência aqui que foi bem significativa no longo dos anos, né? Ele está exatamente nessas médias de 200 período, que essas médias de 200 período não foi ultrapassada ainda do ouro em relação ao Bitcoin. Nota que todas as vezes que chegou próximo, essas médias elas atuaram como resistência, essa média atuou como resistência e devolveu toda a alta, né? Do ativo contra o Bitcoin, e é exatamente o que aconteceu aqui, ó, em janeiro de 2023, ele atingiu essas regiões e devolveu todo esse movimento de alta, assim como pode ser que esteja acontecendo agora. Ele está bem próximo dessas médias nesse período e com o RSI extremamente sobrevalorizado, né, sobrecomprado. Então,
Então, o que eu estou enxergando? Assim como a Nasdaq também, ela está sobrevalorizada, né, em relação ao Bitcoin, eu vejo também o ouro nesse mesmo padrão. Então, em qualquer movimento de simples correção do ouro diante ao Bitcoin, que voltasse pelo menos até as regiões próximas desse triângulo simétrico que ele estava lateralizando há algumas semanas e posteriormente rompeu para cima, já traria um movimento de valorização até de 33% a mais do Bitcoin em relação ao ouro. Ou, de repente, se ele voltasse aos fundos desse movimento, seria 50% de valorização do Bitcoin diante desse ativo que é o ouro. Então, eu vejo o RSI sobrevendido, né, sobrecomprado, assim como já aconteceu aqui outras vezes, ó, e essas vezes, posterior a esses movimentos de sobrevalorização do ativo, o ouro, né, ele perdeu bastante valor diante do Bitcoin e foi o que trouxe movimentos significativos, trouxe grandes movimentos. Foi basicamente quando nós analisamos esse último movimento de alta do Bitcoin, né, que vem seguindo praticamente desde 2023, foi basicamente quando o ouro começou a perder esse valor. Aqui nós estamos aqui ó, em janeiro de 2023, então ele teve todo esse movimento de queda, foi quando o Bitcoin se valorizou, né, e saiu lá da casa lá dos 20 mil dólares aproximadamente, no início de 2023 e foi atingir novos patamares históricos. Né? Vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin em 2023. No início de 2023, o que aconteceu com o Bitcoin? Qual foi a valorização do Bitcoin? Basicamente, ele saiu, vamos olhar com mais certeza, 2023. Então, vamos colocar aqui ó, no final de 2022, exatamente nos fundos lá, próximo dos 15 mil dólares, trouxe o Bitcoin sair praticamente desses fundos até os topos históricos, foi 750% de valorização do Bitcoin, 750% de valorização do ativo desde os fundos. Então, é o que eu acredito que possa estar próximo a acontecer. Talvez não seja uma valorização tão absurda como essa de 750% de valorização, porque é fato que o mercado hoje ele é o preço do Bitcoin quando ele valia 15 mil dólares para ele trazer valorizações assim como trouxe, era menos capital que precisava de entrar no mercado para trazer valorizações assim grandes, né? Agora o Bitcoin já está na casa dos 90 mil dólares praticamente, mas qualquer movimento de explosão, qualquer movimento em que de fato esse ativo, o ouro, por exemplo, venha se desvalorizar diante ao Bitcoin, já pode trazer novas máximas históricas ou quem sabe chegar a níveis de 150, 200 mil dólares ali com muita facilidade. Se esse dinheiro que está alocado, sim, não só no ouro, mas como na Nasdaq, como eu mostrei também, e também agora, que eu vou mostrar outro ativo aqui, que é a prata, por exemplo. Nota-se que a prata, ela está, esse gráfico é o que representa a prata no par com o ouro também. Nota que ela está extremamente sobrevalorizada, ó, sobrecomprada, está em níveis em que todas as vezes que atingiu essas regiões aqui, o preço foi necessário que houvesse uma correção, e foi exatamente essa correção que trouxe um movimento explosivo para o Bitcoin. Foi aqui em 2019, no início de 2019, ela caiu, ela perdeu 80% diante do Bitcoin. E o que aconteceu em 2019? Vamos ver no início de 2019 até julho de 2019. O que aconteceu com o Bitcoin em 2019 até julho de 2019? Julho de 2019, janeiro de 2019. Janeiro de 2019 até julho de 2019. Trouxe valorizações também que o Bitcoin saiu da casa ali dos 3.500 dólares até a casa ali dos 13 mil dólares, ou seja, teve 350% de valorização do Bitcoin. Ou seja, esses ativos que estão sobrevalorizados, extremamente valorizados diante do Bitcoin, ou seja, sobrecomprados, eles nos dão sim um insight que em um movimento em que no início do ano, com a possível troca, né, do presidente do Fed, né, que vai ser mais alinhado com os ideais do Donald Trump, que ele vai ser mais a favor a cortar as taxas de juros, em que o mercado entre em um padrão mais expansivo, que o Fed, que haja mais injeção de capital nos mercados e haja mais um apetite ao risco, eu vejo sim a probabilidade, a possibilidade de 2026 ser um ano assim muito melhor que o de 2025 e quem sabe nós chegarmos a níveis a 150 mil dólares, 200 mil dólares, porque quando eu vejo extremamente essa sobrevalorização do ouro em relação ao Bitcoin, por exemplo, nota que nunca foi rompida essas regiões das médias desse período. Essa é o gráfico da prata diante ao ouro. Nunca conseguiu romper essas regiões. E agora está conseguindo, com um movimento, inclusive com um aumento de volume, um movimento bonito. É altamente improvável que ela rompa todas essas médias desse período sem ao menos um reteste nessas regiões, das médias de 200 período do semanal. Então, se ele voltasse a pelo menos retestar essas regiões, já teria uma correção ali, uma desvalorização, né, diante do Bitcoin de 30%, ou seja, o Bitcoin podia se valorizar até 30% a mais que a prata. Ou, em um caso mais extremo, se voltasse aos fundos
anteriores, até 70% em relação ao Bitcoin. A prata se desvalorizaria até 70%, ou seja, o Bitcoin se valorizaria mais, até 70% a mais que esse ativo, em um movimento, de repente, de simples lateralização da prata, ou até mesmo dessa transferência do dinheiro que está na prata, no ouro, que está em Nasdaq, por exemplo, para o ativo do Bitcoin, poderia trazer essas valorizações absurdas que eu trouxe aqui nessas correlações. Se você analisar a Nasdaq, é a mesma coisa. Como eu já mostrei no início do vídeo, Nasdaq, no par com o Bitcoin, ele está extremamente, está entrando em níveis, né, de sobrevenda, né? Agora, a Nasdaq está, no caso, o Bitcoin está sobrevendido diante a Nasdaq em um movimento que ele venha retestar, pelo menos um reteste de um pullback, para quem sabe até mais queda, traçando uma retração de Fibonacci desde aqui do topo, ele já poderia trazer até 20% a mais de valorização, pegando daqui até essas regiões aqui da retração de Fibonacci. Ou, quem sabe, um movimento mais extremo, que ele venha, quem sabe, formar um topo descendente, subir mais, para depois entregar mais queda, já poderia trazer aqui, quem sabe, 44% de alta. Ou, em um cenário ainda melhor, expansivo, ele poderia vir testar novamente as máximas aqui, que seria 60% de valorização. Então, é nítido que o Bitcoin, ele está muito... As pessoas ficaram muito pessimistas no Bitcoin, as pessoas entraram em pânico, de fato, porque, se analisar graficamente, o Bitcoin, ele, de fato, ele aparenta estar, sim, uma maior probabilidade de uma formação de um topo descendente aqui no mensal, para quem sabe trazer mais quedas, mas quando nós analisamos outros gráficos, outros indicadores, quando nós analisamos o cenário macroeconômico, sim, podemos estar diante de boas oportunidades. Então, é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui. Todas as outras vezes que houve essa sobrevalorização do ouro, da Nasdaq e da prata, por exemplo, diante do Bitcoin, foram boas oportunidades de médio e longo prazo para investimento. Então, se o objetivo aqui é focar no longo prazo, foca no longo prazo, porque na maioria das vezes você terá bons resultados. E o que eu queria trazer para vocês é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nessa próxima semana eu faço uma análise completa do mercado, vou analisar o sentimento do mercado. Basicamente, no final de semana, o mercado fica meio lateral, então, ao meu ver, não faz nem muito sentido aqui eu mostrar os indicadores de sentimento. Basicamente, nós precisamos, tudo que nós precisamos saber está no meu vídeo anterior, então se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Essa semana, o mercado tende a ser um pouco mais lateral mesmo, o rally de Natal não aconteceu, então nós podemos, quem sabe, ter um rally de Ano Novo. E o meu vídeo anterior eu falei sobre isso, então eu recomendo fortemente que vocês assistam e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não me seguem ainda, me sigam nas redes sociais, @monetize seu dinheiro _, vocês vão me encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e se inscrevam no canal, dá um like aí, ajuda, o canal está começando agora, mas eu tenho certeza que ele vai ir muito longe e vai ajudar muitas pessoas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima.